Olá, internautas, estamos aqui com os representantes da AIPA, Associação Itapirense de Proteção Ambiental, onde nós vamos discutir sobre dois problemas que nós estamos enfrentando em nosso município. O primeiro se refere ao volume e à qualidade da água do nosso Ribeirão da Penha. A água que é coletada pelo SAI, tratada e distribuída por toda a cidade, né? Muito se fala de que o nosso esgoto é 100% tratado. E aqui já fica a primeira pergunta no ar. Será mesmo? O outro ponto se refere a alguns tubos, né, que deveriam ser usados apenas para a água da chuva, né, que desemboca no rio, mas parece que por lá passam outras coisas. Está aqui comigo o Antônio Carlos Avancini, o Tatão, né, representante da AIPA, e a Maria Odete Melo, também da AIPA, que é a Associação do Meio Ambiente de Itapira. Então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria aqui de perguntar ao Antônio Carlos Avancini como é que ele está vendo o volume de água do nosso Ribeirão da Penha. O fato é preocupante. O fato este ano de vermos que a autarquia que cuida da água Itapira ter que elevar uma barragem no leito do Ribeirão da Penha mostra que a vazão desse rio diminuiu muito na última década, tá? Isto acredito que o SAI deva ter em números, tá? E isso é uma preocupação e uma ação de planejamento que a gente sempre debateu na nossa associação, dessa autarquia está fazendo um trabalho de recuperação dessas nascentes, tá? Então, com base nos dados da vazão do Ribeirão da Penha, chega-se à conclusão que pouca água ou menor quantidade de água está chegando à captação do SAI aqui na represa da Vila dos Italianos. Necessário se fazer então o quê? Uma recuperação dessas nascentes na microbacia do Ribeirão da Penha, que compreende pelo menos boa parte do município de Itapira. Se tem um estudo, um levantamento de todas as nascentes e fazer um trabalho de recuperação de toda essa mata ciliar, essa descompactação desse solo, um estudo amplo dessa microbacia, visando sim recuperar o volume de água desse manancial que abastece a nossa cidade. Odete, existe um catálogo, pelo menos na nossa reunião do Conselho, das dentro da bacia do Ribeirão, né, e também dentro do Rio do Peixe, aqui, catalogada não, ou uma previsão. Você lembra da quantidade dessas nascentes? Então, para o município verde e azul, o município, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, teve que cadastrar as nascentes presentes no município, né? A gente tem 3 bacias, né, que compreende o município todo, que é a bacia do Ribeirão da Penha, a bacia do Rio Mojimirim, que é um pedacinho pequeno do município, e a bacia do Rio do Peixe, que é uma das maiores, né? E foi levantado na prefeitura, a secretaria tem esse número, nós temos muitas nascentes, mais de 1000, mas é isso que o Tatão já falou, é importante, seria a recuperação das nascentes e dos córregos, né, que vêm dessas nascentes e que vão contribuir para a água, para a quantidade, o volume de água do Ribeirão da Penha, né? Nós temos um ribeirão que não tem muita mata ciliar, né? Essas nascentes estão sem a mata importante, né, que é a mata ciliar, que vai manter a qualidade e a quantidade de água. E a gente tem um excesso de extração também, né, de captação dessa água, tanto para o uso da agricultura como para outros usos, né. Ô Tatão, e como é que está a qualidade dessa água? Existe um tratamento, né, evidentemente, até é colocado como um bom tratamento da água de Itapira, mas ouvindo algumas informações, parece que essa água
ela tem algo mais que a gente acaba não percebendo? O que a gente pode... Então, com uma menor vazão do rio, tá, a gente tem uma qualidade, uma concentração maior de esgoto doméstico e resíduos industriais. Tá? Imaginamos que esse Ribeirão da Penha tinha uma vazão lá na década de 70. Só que esse rio não vem de Itapira. Esse rio nasce em Serra Negra, que tem todo o esgoto, quase todo, carreado quase in natura nele. Você tem agricultura na parte superior e você tem uma área industrial aqui em Itapira, na montante da captação do Ribeirão, que aumentou muito grande, bem como conjuntos residenciais. Nós sabemos que na montante do Ribeirão, da captação de água, existem várias fundições. Fundição mexe muito com metal pesado. Está sendo feito de acordo a coleta dessa areia de fundição? O resíduo vai indo para onde? Tá? Essa extração das mineradoras de areia, de argila, ao longo do Ribeirão, que no revolverem esse solo, carregam esse metal pesado para a captação. A gente sabe que esse metal pesado, ele não sai com a captação. Tá? Ele não sai com o tratamento, diferentemente do esgoto, que você consegue transformar uma água de qualidade ruim em qualidade satisfatória para você beber. O metal pesado, ele fica na água. Então, é uma série de coisas que a gente não tem muita clareza ainda como está sendo feito. Podemos afirmar que, se aumentou a demanda, se aumentou a área cultivada, se aumentou o número de habitantes no município vizinho, se aumentou o número de indústrias e a vazão do rio diminuiu, dá para se fazer uma correlação, uma proporção, que a água, hoje, ela tem uma concentração de poluentes maior do que tinha algumas décadas atrás. Isso que a gente pode ter essa referência. Odete, na verdade agora isso é para deixar qualquer pessoa preocupada, né? Quer dizer, e o que a cidade, o que a sociedade civil pode fazer para saber como é que está de fato essa questão? Ou seja, estamos bebendo água com metal pesado ou é apenas aí coisas que passam pela cabeça dos ambientalistas? Não, Nino, então, nós tivemos um problema que chegou ao CONDEMA de uma extração de areia irregular que estava acima da captação e que estava aumentando muito a turbidez do rio, né? E até o SAI chegou essa denúncia também através do SAI, que veio pedir auxílio ao CONDEMA, que tomasse alguma atitude para que resolvesse este problema. E realmente foi interrompida, né, a extração de areia, que estava sendo irregular, então já diminuiu a turbidez do rio. Mas toda essa questão, tanto que o Tatão falou aqui da agricultura, né, se usa muito pesticida, herbicida, e tudo isso é carreado para o rio e não é retirado durante o tratamento de água. Não existe tecnologia que se retire isso. Você tem uma água potável, né, clorada, fluoretada, sem nenhum micro-organismo patológico, isso você tem. Transparente, insípida, inodora, né? Mas você não sabe, a gente não é analisado, né? Não é exigido até pela legislação se tem metal pesado ou não. Nós temos um relatório da CETESB feito há alguns anos atrás que apresentou sim níveis de metais pesados acima do ideal, que deveria ter do aceitável, né? Para que nos tivesse dano à saúde. Só que a CETESB, ela só tem um ponto, né, que é o ponto onde deságua ali no Rio do Peixe, para coleta e análise desse tipo de material. Então, a gente só tem essa análise, que é o ponto 8 da CETESB até, né? E então, a gente, da água que ocorre antes desse ponto, a gente não tem essa análise de metais pesados, como é que está. Realmente a gente não tem ideia. Só que é preocupante, tanto a questão de herbicidas, de pesticidas. Existem pesquisas, né, o tal do Roundup da vida, que a gente conhece, que ela baixa, isso já é comprovado, né? Eu tive num congresso agora de água o ano passado, e existem pesquisas que comprovam a baixa, né, ele causa esterilização e a baixa produção de espermatozoides na espécie, desde mamíferos
mamíferos, né, incluindo a espécie humana, até de outros animais também, né, de outras ordens de animais, né, peixes, aves, répteis, inclusive mamíferos, inclusive o homem. Então, é danoso isso e a gente bebe isso. Tá, mas o que nós podemos fazer? O que a sociedade pode fazer? Uma das coisas que a gente está lutando é para que se faça a recuperação, porque você tendo a mata ciliar, você tendo essa mata ao redor, ela serve como um filtro, uma proteção para isso não carrear para o rio. Então nós temos que deixar sim, né, que está até tendo, já foi aprovado antes de ontem, né, o Código Ambiental, as modificações do Código Ambiental no Senado, agora ele vai voltar, falta aprovar em algumas comissões e vai voltar para a Câmara, e é preocupante, né, do nosso ponto de vista, porque se a gente tirar essa mata ciliar, que proteção nós temos? Aqui a gente já deveria ter. Então a gente batalha o quê? Sempre a gente está fazendo é plantando, reivindicando que se plante mais, que se recupere as nascentes. Isso é um tratamento preventivo. Você aumenta a quantidade de água com essa recuperação das matas ciliares, e a gente chama de área de preservação permanente, por isso que chama área de preservação permanente, que nunca deve ser tirada, essa deve sempre se manter. Então é 50 metros ao redor da nascente e 30 metros para o nosso tamanho do nosso rio, nas margens do rio. Então, essa mata ciliar, ela vai servir como filtro. E lógico que a gente não tem que ter, tem que reciclar, não tem que extrair o excesso que a gente tem, esse exagero de extração de areia. Então, a gente tem outras soluções, né? Reciclar o resíduo de construção civil. A gente tem que ter, as indústrias tem que dar a destinação correta para areia de fundição, né? Que está eliminando o metal pesado. Então, toda essa legislação tem que ser cumprida e essas medidas serem tomadas, né, para que não... Ok. Nós temos algumas imagens da represa de captação. Eu pediria à nossa técnica que colocasse no ar. Eu quero que... Exatamente. Aí, Tatão, essa já é a nossa represa de água, né? Eu gostaria que você comentasse o estado, né, a situação que ela está hoje, e voltar naquele assunto que já é antigo e às vezes entra, é aquela represa que seria acima ali da SP-352, né, a represa do Lupe, o que ela poderia estar contribuindo, né, para resolver esse problema, ou se ela não é solução? Olha, vou falando diretamente da represa do que temos. Somos adeptos, eu sou adepto, e eu partilho essa ideia com a Odete, que qualquer intervenção de represa, barragem, ela tem que ser muito bem estudada, porque o impacto é grande, tá? Por menor que seja a barragem, o impacto é grande. O microclima, a microfauna, você tem alteração. Então, a gente tem que estudar com carinho essa construção dessa barragem. Partiria aí de um programa mais eficaz de recuperação das nascentes, tá? Nós temos até uma ideia que parte do valor arrecadado da conta de água seja destinado para a autarquia do município, que tenha um dinheiro, tenha uma verba específica para isso, tá? E deixaríamos a história dessa polêmica barragem para um futuro mais para frente, tá? Eu não vejo no momento, não sou contra e nem a favor dessa construção de barragem. Só que eu falo que a gente tem que tomar cuidado quando se vai impactar o meio ambiente, tá? É uma área alagada relativamente grande, um vertedouro de 6 metros, então ela vai causar algum certo impacto, como causa qualquer represa. Então a ideia nossa é partilhar uma recuperação total da microbacia do Ribeirão da Penha aqui no nosso município. Ok, mas você diria, quando você fala qualquer barragem, essa barragem, da forma como foi feita aí recentemente, ela pode trazer algum dano? Pela altura dela, por exemplo, talvez um dano de uma pequena piracema na subida de peixe. Mas eu vejo que ela tem uma saída lateral, e na época da piracema,
essa água vai estar certamente com um volume maior. Não vejo dano de grande monta, mesmo porque, infelizmente, o Ribeirão da Penha não tem peixes, tá? Mas ela não deixa de ser impactante também, tá? Ela vai ter uma certa alteração a montante do Ribeirão da Penha, tá? Eu não sei se essa barragem teve ou não aprovação do IBAMA, dos órgãos necessários, porque senão não poderia fazê-la, né? Sem isso aí. Ok, internauta, nós vamos fazer uma pequena interrupção, mas retornamos daqui a pouco com esse bate-papo sobre o meio ambiente, sobre o problema da água, sobre o nosso rio aqui em Itapira. Daqui a pouco nós voltamos.